Ju, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Vamos abrir espaço para uma entrevista sobre a situação na Venezuela e a tal recompensa para encontrar o opositor do Nicolás Maduro na última eleição, o ex-candidato Edmundo Gonçalves. Ele que já confirmou que vai para a Argentina se encontrar com o presidente Javier Milei. Sobre esse assunto a gente vai conversar com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Carolina Pedroso. Tudo bem, professora? Está me ouvindo? Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vinda ao nosso Bastidores CNN. Professora, vamos falar sobre essa situação. Primeiro, o seu olhar sobre o que significa esse giro anunciado por Edmundo Gonçalves na América Latina. É, na sua avaliação, a tentativa de continuar nos holofotes, de buscar proteção junto a outros países que fazem oposição à Venezuela? Sem dúvida, o Edmundo Gonçalves Urrutia, vale recordar, foi um diplomata por muito tempo, então ele tem bastante experiência no cenário internacional, tem buscado exatamente nos países algum grau de legitimidade para aquela eleição que ele afirma ter vencido em 2024. Isso é importante de salientar porque já houve em outro momento, em 2019, na Venezuela, dois presidentes, né? Nicolás Maduro, que estava no poder, tinha o controle sobre as fronteiras, sobre a burocracia, sobre as Forças Armadas, e Juan Guaidó, que gozava de boa parte do apoio internacional naquele momento. Então, me parece que o Gonçalves Urrutia vai apostar por esse caminho também, né? De tentar aproveitar o seu prestígio internacional para conseguir, de alguma maneira, influenciar e manter animado, né, o grupo de oposição que diz que vai se manifestar aí nos próximos dias para, de alguma maneira, evitar a posse de Nicolás Maduro. E lhe parece, professora, essa tal recompensa de $100 mil, um anúncio que vem simultaneamente à informação divulgada nas redes pelo Edmundo Gonçalves de que faria esse giro pela América Latina? O que pretende Nicolás Maduro? Mais do que isso, né? O que pode fazer nesse caso Nicolás Maduro? É possível oferecer uma recompensa por uma captura? Me parece algo tão fora das leis, né, internacionais. Ele tem usado, na verdade, o que a gente tem visto é uma guerra de narrativas, né? De um presidente que diz ter sido eleito e teve as eleições fraudadas, no caso do Edmundo Gonçalves, e Nicolás Maduro, que aponta a oposição como sendo um grupo desestabilizador do processo político venezuelano, e nesse sentido Gonçalves Urrutia seria a cabeça, né, de alguma maneira, desse movimento, e que teria, portanto, infringido as leis internas ao não reconhecer a autoridade eleitoral. Ele não se apresentou, por exemplo, quando aquelas atas foram recontadas pelo Poder Judiciário, ele foi o único candidato presidencial que não se apresentou. Então, eles estão utilizando, né, esses argumentos para colocar o Edmundo Gonçalves como um criminoso, como alguém que fugiu da justiça venezuelana, que conseguiu inclusive o asilo político, foi referendado agora em dezembro de 2024 na Espanha. Então, não me parece que o movimento, né, do governo Maduro seja para efetivamente conseguir a captura do Edmundo Gonçalves, mas para, de alguma maneira, interferir nessa imagem que ele tem internacionalmente e colocá-lo aí como alguém que está fora da lei venezuelana. Dificilmente esse pedido aí de captura vai ser atendido por alguma autoridade, mesmo por países, né, que demonstraram apoio a Nicolás Maduro. Isso é muito mais um jogo de cena para o público interno do que para efetivamente conseguir a captura aí do Edmundo Gonçalves. Obrigada, professora. Quem entra na nossa conversa é a nossa correspondente de América Latina, Luciana Tadeu, falando direto de Buenos Aires. Lu, contigo. Oi, Tainá. Oi, professora. Boa tarde. Olha só, a equipe de Edmundo Gonçalves está muito hermética em relação à agenda dele nessa visita, porém há algumas confirmações de agenda. O governo uruguaio, fontes do governo uruguaio acabam de confirmar que amanhã, depois dessa visita a Javier Milei, ele vai para o Uruguai, vai se reunir com o presidente Luiz
Lacalle Pou, no próprio sábado vai haver essa reunião e que provavelmente o próximo passo da agenda é ir para os Estados Unidos, ainda sem muitos detalhes de com quem que ele vai se reunir nos Estados Unidos, professora. Mas queria te perguntar, essa presença de Edmundo González nos Estados Unidos, essa presença de Edmundo González aqui na Argentina e no Uruguai, significa uma pressão real para o governo de Nicolás Maduro, ou isso pode provocar mais endurecimento das ações repressivas que a gente tem visto nos últimos meses na Venezuela? Me parece que tem sido o caminho pelo qual a oposição escolheu nesse momento para exercer essa função, exercer essa pressão, né? Essa pressão internamente, ela foi sendo minada por diversos mecanismos por parte do governo. A gente viu de fato uma escalada autoritária nos últimos meses e um movimento que muitos defensores de direitos humanos falam que é a porta giratória, né? Então eles fazem prisões em massa ao mesmo tempo que eles fazem liberações em massa, né? Então essas liberações elas acabam sendo compensadas por novas prisões. Então de fato não há um arrefecimento desse processo aí de perseguição aos opositores. E na comunidade internacional, em muitos países, o Edmundo González tem sim as portas abertas. Então, utilizar exatamente desse capital político que ele tem para tentar, de alguma maneira, demonstrar internamente que ele tem apoio externo. Para mim, é muito significativo, né, a escolha desse roteiro. Primeiro, Javier Milei, porque o Milei comparando com Maduro, né, a sua contraposição na América do Sul em termos ideológicos, em termos de discurso. Então já se esperava, né, que Milei seria exatamente esse porta-voz de crítica à Venezuela, e não é aleatória a escolha da Argentina ter sido o primeiro país, né, que vai ser aí, que vai receber o Edmundo González. O Uruguai está no processo de mudança de mandato, né? Então Lacalle Pou vai sair, vai entrar um governante de esquerda, mas também vale recordar que a esquerda uruguaia foi uma das primeiras a romper com Nicolás Maduro, ainda na época do Pepe Mujica, né? Então também buscando o apoio dentro dos setores progressistas de esquerda que não mais se identificam com o processo venezuelano. E os Estados Unidos, sem dúvida, seria um roteiro essencial para demonstrar essa capacidade de articulação externa do Edmundo González e da oposição, né? Vale lembrar que o Donald Trump vai tomar posse 10 dias depois da posse marcada na Venezuela, que é no dia 10 de janeiro, então no dia 20 de janeiro vai haver a mudança aí também do comando da Casa Branca. E no primeiro mandato, Donald Trump já teve ações bastante efusivas contra o governo de Nicolás Maduro. Foi a primeira vez que as sanções econômicas unilaterais por parte dos Estados Unidos passaram a atingir o setor petroleiro. Até então, as sanções elas eram mais restritas a agentes governamentais, a movimentações financeiras e não chegavam no core do que é a relação entre Venezuela e Estados Unidos. O Trump ele vai abdicar dessa vantagem estratégica, logística, geográfica de ter esse petróleo tão próximo para sufocar o regime venezuelano, e não me parece que o Trump vai ter uma postura mais amena. Ao contrário, ele deve ter uma postura ainda mais radical com a Venezuela. A questão que fica agora é a seguinte: será que o governo Donald Trump está de fato disposto a bancar a ascensão de Edmundo González? E se essa ascensão acontecer, ela não vai acontecer de forma pacífica, né? Então, esse é o grande X da questão que a gente vai ter que observar aí nos próximos dias. Professora, vamos olhar um pouquinho aqui para o Brasil. Nós trouxemos nessa edição ainda a informação de que não tem confirmação até este momento de uma passagem do González aqui por Brasília para se encontrar com o presidente da República ou com algum representante da diplomacia brasileira. Pelo contrário, no Planalto, no Itamaraty, com quem a gente conversa, eles fazem muitas ressalvas sobre a possibilidade da vinda de González ao Brasil. O que significaria um encontro do presidente Lula com González neste momento, num cenário em que ainda o Brasil tenta se colocar como uma espécie de mediador do conflito das eleições? Exatamente. O Brasil, acho que antes de entrar nesse caso específico, ele enfrenta com a Venezuela o seu maior desafio diplomático, né? Porque é uma realidade concreta, que é o Maduro é quem tem o poder no país. Independente dessas eleições serem sido idôneas, transparentes, é ele quem governa o país, né? E o Brasil, em termos históricos de diplomacia, não tem
a predisposição a romper relações diplomáticas, porque entende que os interesses dos eventuais cidadãos brasileiros que vivam naquele país ou do capital privado que esteja ali presente precisam ser preservados. Então, os canais mínimos de diálogo diplomáticos precisam ser preservados. Então, receber o González Urrutia, tendo em vista todo esse histórico, né, essa tradição da diplomacia brasileira, poderia comprometer esse objetivo da política externa nesse momento, que é tentar manter esses canais abertos, tendo em vista a realidade que se coloca, né, que nesse momento Maduro muito provavelmente vai tomar posse no dia 10 e vai continuar no poder. Então, recebê-lo poderia comprometer essa posição do Brasil. Primeiro, né, de garantir os interesses de cidadãos do capital privado lá na Venezuela, e segundo, esse outro objetivo, né, que bem foi mencionado aqui pela Tainá, que é o Brasil conseguir se colocar aí como um possível mediador de um conflito ou de uma saída institucional e principalmente pacífica para esse impasse político que a Venezuela vive há décadas. Lu, tem uma última... Luciana já foi, perdi a Luciana. Bora, Lu, a última pergunta com você. Professora, um dos pontos que a líder opositora Maria Corina Machado tocou muitas vezes durante essa campanha pedindo pronunciamentos do Brasil em relação ao processo venezuelano, processo eleitoral, foi da questão da migração. Ela disse que o Brasil, assim como a Colômbia, vai ser um dos países mais afetados no caso de que a crise venezuelana continue, no caso com o Maduro se perpetuando no poder. Queria saber qual é a sua análise de como vai ser a conjuntura de migração para a América Latina, porque a gente tem esses dois movimentos, né? A possível volta da migração, da saída de venezuelanos para o Brasil, mas também o fechamento da fronteira do México com os Estados Unidos, se isso pode provocar um fluxo migratório para o sul da América Latina, de venezuelanos que deixam de tentar ir para os Estados Unidos e que isso aumente a migração para os países do sul do continente. Muito bem observado, Luciana, né? Esse processo que possivelmente vai acontecer ali na fronteira norte pode sim tornar o Brasil um país mais atrativo para esses imigrantes, como um destino aí para tentar fugir das mazelas e das dificuldades materiais que a Venezuela tem enfrentado. Acho importante também sinalizar o seguinte: a migração venezuelana, ela tem como uma das motivações essa falta de perspectiva, esse desalento de parte da população e, sobretudo, dos mais jovens que nunca vivenciaram outra coisa que não, né, o governo chavista, o governo da Revolução Bolivariana, de buscar um outro modo de vida. Ou seja, essa é uma motivação importante. Mas quando a gente observa os números e faz esse trabalho junto com os imigrantes, a gente percebe que a grande motivação, mais do que essa política, é a questão econômica. E é importante a gente recordar que a Venezuela, apesar de todas as dificuldades e dessa grande instabilidade política, conseguiu em 2024 um feito. Ela abandonou uma situação de hiperinflação. Ainda é uma inflação elevada, de 2 dígitos, mas isso trouxe um certo alívio para uma população que estava há mais de uma década vivendo uma situação material bastante complexa, né, com bastante limitação. Há toda uma agenda que tem sido colocada em prática agora pelo governo Nicolás Maduro de tentar recuperar a economia. A economia está com uma perspectiva de talvez crescer 9% em 2024, com perspectivas de manter esse crescimento em 2025. Um acordo que tem sido feito também com o setor privado na Venezuela, então vai haver um pacote aí de privatização de empresas estatais, isso para atrair tanto o setor privado interno quanto o setor privado externo. Então é um movimento, é uma aposta também do governo Maduro para tentar, de alguma maneira, sanar a questão econômica, apesar das sanções e apesar, né, de ser um Estado que está quebrado há bastante tempo, e de alguma maneira isso também pode ter um impacto no sentido de evitar que as pessoas saiam. Se essa aposta vai dar certo, a gente também não sabe, mas sem dúvida a piora da condição política pode sim trazer um aumento, talvez não tão elevado, mas pode trazer sim um aumento dessa migração, principalmente no norte do Brasil. Eu agradeço Luciana Tadeu, nossa correspondente para a América Latina, e também a professora de Relações Internacionais Carolina Pedroso, professora da Unifesp. Um bom trabalho, um bom ano novo também, feliz 2025. Professora, até a próxima. Muito obrigada, até mais.